Ele confessou o crime, foi exibida a arma de fogo, a pistola .40, cautelada pela Polícia Militar, como é de praxe, os policiais cautelarem suas armas. E foi exibida a arma, ele confessou que foi com aquela arma que ele matou a Emily. Ele não quis explicar detalhes do crime, é um direito constitucional dele não querer, dele se negar. Ele vai fazer ele em juízo. Ele confessou que deixou o carro do casal no terminal rodoviário e foi ajudado por um irmão. Ele omitiu para o irmão a princípio, segundo ele, quando ele disse que o carro deu problema. E o irmão levou ele para Ilha Mirim, para um lugar mais afastado, onde ele ficou pensando e, segundo ele, já com a intenção de se apresentar. Ficando apenas 2 idosos e uma cuidadora ali. Então ele se aproveitou 10 minutos após a saída dos familiares, ficando apenas essas 3 pessoas, né? Ele chegou. E ele chegou armado, entendeu? O que demonstra uma premeditação. Mandou pro ataque. Arrisca no bolão, o bandido vai sair do gol, vai sair o primeiro gol, passou pelo goleiro. As imagens mostram a movimentação do soldado Cássio de Mangas dos Santos na tarde de domingo. Em seguida, desce com uma mochila e alguns objetos na mão e entra na casa. Na saída, encontra a avó de Emily no quintal. Em outra câmera, é possível ver um momento em que uma mulher que trabalha como cuidadora de idosos vai até o apartamento de Emily. Segundos depois, ela sai correndo, visivelmente abalada. Era Dia dos Pais, foi na casa da Emily. Depois de uma discussão sobre o fim do relacionamento que o Cássio mantinha com a Emily. O Cássio deu 4 tiros na Emily, numa casa onde ela morava, lá no bairro do A defesa Pacobal. de Cássio Mangas dos Santos alega que o crime... O Cássio veio aqui e parece que ele está indo embora. Mas ele está indo embora, ele veio aqui, conversou com a gente, tá? E eu comecei a ligar para a Emily. Liguei e ela não atendia. Aí comecei a ligar para ele, aí ele também não atendia. Aí passou, eu, caramba, naquela agonia. Aí a minha irmã, bora lá para casa do papai, é aniversário também do papai, dia 12 de agosto, né? E aí eu peguei e disse, tá, primeiro eu quero falar com a Emily. E não consegui mais falar com ninguém. Quando deu, acho que meio-dia e pouco, ele me ligou. Aí ele falou, oi, sogra. Aí ele disse, eu vou falar pra senhora que a gente terminou, eu com a Emily, que não dá mais, a Emilyzinha terminou comigo. Ela, como ele falava, chamava pra ela, né, ela falou que, ela disse que ela não gosta de mim o suficiente pra ficar comigo, terminou comigo. Eu vou alugar, a gente vai alugar um apartamento, eu vou morar pra lá e ela vai ficar aqui. Claro, eu vou me mudar hoje, começar a mudar minhas coisas hoje, amanhã. Hoje eu ainda vou ficar aqui, amanhã eu vou levar o resto das minhas coisas. Aí eu disse, tá, daqui a pouco eu tô indo pra ir. Quando foi 2h30, 2h26, aí ele me ligou de novo. Aí ele falou, sogra, eu tô lhe ligando pra dizer que a gente resolveu com a Emily, a gente não vai mais se separar e que a gente vai... Eu vou continuar, eu vou ficar aqui hoje, eu vou continuar namorando, a gente vai continuar namorando normalmente, mas eu vou só morar em casa separada. Então, eu só tô ligando pra senhora, não precisa se preocupar, não precisa a senhora vir. Ele ainda falou assim, aproveite o seu domingo. Aí eu disse, tá, Cássio, daqui, mas eu vou. Ele disse, não, aproveite o seu domingo. Aí ele falou, tá tudo bem. A gente já conversou, nós fomos lá com o pai dela. Qualquer pai enlouqueceria. Ela me abraçou, ela me beijou. Ele teve a coragem de me abraçar, parabenizar, me deu um beijo no rosto. Isso eu nunca consigo perdoar. Ele premeditou tudo. Tanto que ele deixou ela dormir, saiu, ela foi covardemente morta, dormindo. Foi dormindo de costas.
Uma violenta emoção é algo que acontece imediatamente após a pessoa passar por uma determinada situação, que muitas vezes a gente vê alguém que tem uma reação violenta quando às vezes ela sofre uma injustiça, ou quando ela se sente acuada, ou quando ela se sente humilhada, mas isso é algo que se verifica normalmente logo após que aquilo acontece, né? Por exemplo, o caso de vamos supor, uma injúria racial, né? Então, alguém está conversando com outra pessoa e de repente começa a ser ofendida, humilhada, começa a ser xingada, são feitos comentários depreciativos em relação a características daquela pessoa, raça, etnia, etc. E aí a pessoa se exalta e acaba cometendo uma agressão, ou eventualmente até, em casos extremos, matando outra pessoa. A gente vê esse tipo de situação, por exemplo, em discussões de trânsito, né? Então alguém está no carro, leva uma fechada, discute e tem uma reação explosiva. Em relação a esse crime especificamente, é que houve um intervalo de tempo aí de várias horas. Parece que ele premeditou realmente o assassinato, né? Ele criou lá uma situação propícia para que ele tivesse novamente contato com a vítima sem que pudesse ser interrompido, e a partir daí ele conseguiu cometer esse crime terrível, dando vários tiros na ex-companheira e posteriormente alegando que estava sob forte emoção. Mas, como eu disse, a forte emoção ela acontece imediatamente após a pessoa passar por algum tipo de situação, sofrer algum tipo de estímulo, o que não me parece ser o caso desse crime que chocou vocês aí no Amapá. Foi na casa da Emily, depois de uma discussão sobre o fim do relacionamento que o Cássio mantinha com a Emily. O Cássio deu 4 tiros na Emily, numa casa onde ela morava, lá no bairro do Pacoval, zona norte de Macapá. As pessoas normalmente falam de um termo como surto. Muitas vezes elas estão se referindo a vários tipos de alterações mentais, né? Acho que é um termo, do jeito como ele é usado popularmente, é um termo um tanto quanto vago, né? Porque o surto ele pode ser desde uma manifestação de uma crise de alguém que tem um diagnóstico de esquizofrenia. E aí são aquelas situações que normalmente as pessoas conhecem de alguém que ouve vozes, tem alucinações, tem ideias de perseguição, delírios, desorganização de comportamento, de pensamento, o que pelo histórico não me parece ser o caso, né? Pelas características que foram relatadas do caso, né, de ter ocorrido uma premeditação, de todos os cuidados relacionados com a cena do crime, de recolher evidências, de não caracterizar o flagrante. Normalmente isso não acontece quando a gente fala de um transe ou de uma situação em que a pessoa tem aquilo que a gente chama de uma crise dissociativa. Normalmente a pessoa não prepararia a cena do crime, não iria premeditar. Então, nesse tipo de caso, a gente vê apresentações diferentes. Existem alguns elementos que falam contra a existência de um transtorno mental, que é, aqui no caso, o fato de haver algumas evidências de que o crime ele foi premeditado, o histórico, né, que foi trazido de que ele tinha comportamento violento com outras pessoas. Isso não foi um fato único que aconteceu, não foi um evento isolado. Então ele tem histórico de ameaça, histórico de violência contra outras mulheres. Esse padrão de comportamento parece que ele continuou mesmo após ele ser preso e começar a cumprir a pena. Então, essas são evidências, né, que falam a favor de alguém que tem
determinadas características de personalidade de uma pessoa mais violenta, de uma pessoa que tem esse tipo de comportamento. E o crime, no caso, aí, o feminicídio, não é um ponto fora da curva da biografia da pessoa. A gente consegue realmente verificar que existe uma compatibilidade, uma coerência do ato realizado por ele com o restante da biografia dele, né? Então ele realmente parece, se realmente se confirmarem essas informações, ser alguém que tinha já um histórico de violência e que poderia realmente cometer um ato desses. Quando a gente vê alguém que tem características de personalidade mesmo, de ser alguém violento, alguém que pratica violência de forma reiterada em razão de dessas características de personalidade, a tendência realmente é que isso aconteça novamente, que a pessoa apresente reincidência nesse tipo de comportamento. Então, no caso dele, a práticas reiteradas é a falta de a confiança na impunidade. Fez uma, fez duas, fez três, e aí depois estava novamente com outra pessoa, e ele não vai parar. Ele não vai parar por aí. Ele entendeu ser um problema e extirpou o problema. Tanto que a frieza dele espanta. Ele sai da casa onde ele acabou de matar a moça, a avó sai no quintal, pergunta, ele fala tudo bem. Sai, volta para dentro da casa, fica mais alguns minutos, retorna, entra na casa da avó, sai novamente e vai embora. Então, a que ponto a frieza do ser humano, a gente pode acreditar que um ser humano que tem uma frieza desse montante, que tenha essa frieza monstruosa de assassinar a pessoa com quem você dormiu por 1 ano e pouco e ainda falar para a avó que tá tudo bem e sair como se nada tivesse acontecido. Se a pessoa está em surto, na hora, porque quando a pessoa entra em surto, é como se houvesse um curto-circuito nas sinapses, né, nos neurônios. Então, existe ali, dá um lapso temporal que a pessoa não se lembra, muitas vezes, do que aconteceu naquele lapso de tempo. A pessoa fica em choque. E quando vê o que aconteceu, fala, meu Deus, e agora? O que eu fiz? Porque o surto, ele vai agir por você. E aí sim, ele pode ser considerado inimputável. Nesse caso, não há o que se falar em inimputabilidade. Porque você percebe a frieza dele. É frio e calculista. Ele calculou os movimentos, ele calculou a chegada, a saída, tanto que ele abriu o portão manualmente, que o controle não funcionou, saiu com o carro da Emily, deixou numa rodoviária, no estacionamento, e viajou, ou fugiu. Então, assim, não há que se falar em surto nesse caso. Então, a frieza dele foi muito grande. E agiu normalmente. E se não for parado, vai continuar fazendo isso com outras tantas Emilys aí pela vida. Cada dia você ficar nessa luta, acabou. Eu tenho pressão alta,
emocional. Tudo isso veio depois. Hoje eu consigo falar dela. Antes eu não conseguia. Tive que ir para o psicólogo, para o psiquiatra. Você vê que não foi só uma vida que ele destruiu tudo.